Então vamos lá. Nesse exercício ele fala o seguinte. Ele dá... O que nós temos aí? A continuação da última? Isso. O que nós temos? O que nós conhecemos aí? O plano cartesiano, certo? O eixo X e o eixo Y. O eixo X é conhecido como eixo da abscissa. O eixo Y é conhecido como eixo da ordenada. Coordenada ou par. Coordenada ou par ordenado é a mesma coisa que o quê? X e Y. Certo? X vem primeiro e o Y vem segundo. Aí ele fala o seguinte, ó. Uma circunferência tem diâmetro indicado pelos pontos menos 3 e menos 1, 5 e 5. Diâmetro, o que é diâmetro de uma circunferência? O que é diâmetro de uma circunferência? Obrigado. Diâmetro da circunferência, ele vai de extremidade a extremidade, ou seja, isso daqui é o diâmetro. Certo? Diâmetro da circunferência de extremidade a extremidade. Certo? Ou seja, se eu falo assim para você, o diâmetro dessa circunferência é 10 metros. Ou seja, daqui até aqui tem 10 metros. E daqui até aqui tem quantos? 10 metros também. 10 metros. O diâmetro, onde você pegar na circunferência, não vai mudar. Você pode pegar aqui, pode pegar ali. Ó, você pode pegar aqui, ó. Certo? Não muda. O diâmetro não muda. Tudo bem? Sim. O diâmetro da circunferência vai de extremidade a extremidade. Do meio da circunferência até a extremidade, como que é o nome? Ponto médio. Não, o ponto médio não é aquele. Não, aquele lá de cima. Raio. O raio é o ponto central da circunferência até a extremidade. Então, se o meu diâmetro é... Fala pra mim. Se o meu diâmetro é 10, quantos que é o meu raio? 5. Falei, perguntei pra ele. Se o meu diâmetro é 15, quantos que é o meu raio? 10. Será? Será 5. É nada. Metade, meu amigo. O raio é sempre a metade do diâmetro. Certo? Se o meu raio é 3, quantos que é o meu diâmetro, meu irmão? O meu raio é 3, meu diâmetro é quantos? Não. Não, seu raio é 3 e seu diâmetro é 6. 6. O diâmetro é o dobro do raio. O raio é a metade do diâmetro. Ficou claro? Sim. Tem errado a pergunta. Você estava falando do diâmetro do raio. Então vamos lá. Ele deu a coordenada. No exercício ele fala assim, ó. Uma circunferência tem diâmetro indicado. Olha os pontos aqui, ó. Olha as coordenadas. Menos 3 e menos 1. Menos 3 para x, aqui, ó. E o menos 1 aqui, ó. Olha lá, esse é o ponto. Ele deu o ponto. 5 para x e 5 para y. Olha o ponto aqui, ó. 5 para x e 5 para y. Esse é o ponto. Então, ele está falando que isso daqui é o diâmetro. Ele deu as coordenadas do diâmetro. Ficou claro? Então, se ele deu a coordenada do diâmetro, ele fala assim, ó. Determine as coordenadas
do centro dessa circunferência. Ou seja, se ele deu o diâmetro, existe a possibilidade para eu calcular o centro dessa circunferência, sim ou não? Sim. Por quê? Sim. Quem vai ser o centro da circunferência? O raio. O meio. Em relação a... Vou falar que isso daqui é o ponto A, isso daqui é o ponto B. Então, nós temos segmento AB. Em relação ao segmento AB, nós vamos encontrar o centro da circunferência. E o ponto que eu vou encontrar em relação ao AB é o quê? É o nosso ponto médio. E como que eu faço para eu determinar o ponto médio? Tem que fazer aquela conta que você passou outro dia. Então, ó, o meu ponto A tem coordenada menos 3 para x e menos 1 para y. O meu ponto B tem coordenada 5 para x e 5 para y. Portanto, para eu encontrar o ponto médio, o que eu preciso fazer? Somar as abscissas e Dividir por 2. por 2. Eita, que mais é esperto. Menos 3 mais 5 e vou dividir por 2. Lembrando que menos 3 eu devo. 5 eu tenho. Negativo é que eu devo. Positivo é que eu tenho. Devo 3 e tenho 5. Eu vou pagar. Como que vai ficar? 2. Vou ficar com 2. Dividido por 2 dá quantos? 1. Então, a minha coordenada do ponto médio para x vale quantos? 1. Agora eu preciso encontrar para quem? Para y. Menos 1 mais quem? Agora eu somo as ordenadas. Menos 1 mais 5. E vou dividir por quantos? Devo 1 e tenho 5. Como que fica a minha situação? 4. Dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, o meu ponto médio é 1 e 2. 1 para x. 1 para x. Onde está o 1 para x? Olha ele aqui. Ou eu vou subir ou eu vou descer. Vai depender de quem? Da coordenada de y. É positivo. O positivo está na onde? Aqui, ó. Olha lá. Então, esse vai ser meu ponto médio. Ficou claro? Olha lá. Esse é meu ponto médio. Eu pensei, que eu tinha prestado atenção, que era pra fazer menos, não mais. Em vez de colocar, somar, era... Mas tá com Y. Não, eu tô falando que... Eu pensei que não era pra somar, era pra fazer Então, mas subtração. o Y tava positivo. Mano, você não tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando ali naquela conta. Eu pensei que era menos e depois dividir. Eu sei. Por isso Olha que lá, eu ei. prestei atenção. Então, eu sei que esse é meu ponto médio. Consequentemente, esse carinha quem que é? O raio. Lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Se o meu diâmetro é 100, quantos que vale o meu raio? 50. Ficou claro? Sim ou não? Mas o raio só tem. Então eu vou dar o tempo aí para vocês estarem copiando aí no caderno.